chegar aos corações que estão necessitados nessa noite. Nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Um prazer, nós temos a oportunidade, agradeço ao pastor Fernando, a oportunidade de nos dar, de trazer a palavra do Senhor nessa noite. É uma palavra que o Senhor já tem falado comigo ao longo desses dias. Eu tenho a dizer para os irmãos que nós estudamos durante o primeiro trimestre, enquanto nós estávamos livres da pandemia, nós fazíamos os cultos caseiros e estudamos aí por alguns meses, 4, 5 meses, nós estudamos minuciosamente o Evangelho de João. E não tenho deixado de falar no meu coração esse Evangelho de forma muito especial. É um Evangelho que nós sabemos diferenciado dos outros três, porque ali Jesus é anunciado como Deus o tempo todo, desde o primeiro versículo até o último. E Deus tem falado profundamente no meu coração. E uma palavra que eu gostaria de transmitir para os irmãos, que vem muito em função do que nós estamos vivendo. Eu coloquei como tema dessa palavra, eu já tive a oportunidade de pregar em outro local, onde que eu coloquei como tema corações aflitos. Talvez nós estejamos com os nossos corações, muitos de nós estejamos com os nossos corações aflitos. E nós vamos ver que isso não é privilégio nosso. Já aconteceu com outras pessoas, não diante de pandemias, mas problemas poucos também. E nós vamos ver hoje o que ocorreu junto aos apóstolos, no tempo que Jesus, o nosso Deus, estava aqui, presente nessa terra, andando sobre essa terra. E nós vimos, e nós podemos estudar nessa noite, que existiam já corações aflitos, mesmo com a presença de Jesus aqui, junto aos seus discípulos. E essa palavra que eu gostaria de transmitir para a igreja nessa noite. Gostaria que você abrisse na sua casa. Vou dar um tempinho para você abrir o Evangelho de João no capítulo 14, versículo de número 6. Eu vou começar a ler o versículo 6 e depois nós leremos no final do 1 ao 6. Mas eu gostaria de começar pelo versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. É um versículo, irmãos, que se nós perguntarmos para algumas crianças aqui da igreja, que frequentam a igreja desde o seu nascimento, elas sabem de cor. Talvez tiveram que decorar nas suas casas ou nas escolas bíblicas dominicais que elas frequentam. Está escrito assim no versículo 6. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Como vocês podem ver aqui, é uma resposta que Jesus está dando para alguém. Foi feita uma pergunta a Jesus, nós leremos posteriormente, mas foi feita uma pergunta, e Jesus começou com essa resposta, dizendo quem ele era, e dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém poderia ir a Deus, ou ao Pai, se não fosse através do próprio Cristo. E nós vamos ver que, para quem que Jesus diz isso? Jesus diz isso para um grupo de discípulos. Nós estudamos que na palavra de Deus, que no capítulo 13 de João, Jesus começa a anunciar sobre o que iria acontecer com a sua própria vida. Jesus anuncia no capítulo 13 que ele voltaria para Jerusalém, que ali ele sofreria um martírio, que ali ele cumpriria a sua missão aqui na terra. Ele veio com uma finalidade aqui na terra. A finalidade que Cristo veio à terra foi para salvar a humanidade, foi salvar aquele que estava perdido, foi buscar aquele que estava distante do Pai. E essa missão, ele fala, está chegando ao fim. No capítulo 13 também, nós vemos que ele fala que ele tem que ir para Jerusalém para começar o seu martírio e ali ele padecer. E nós vemos que no próprio capítulo 13, depois de Jesus cear com os seus discípulos, ele anuncia que entre o grupo havia um traidor entre eles, entre os seus discípulos, alguém que o trairia. E ali foi anunciado que Judas seria esse traidor. Então dá para nós imaginarmos como é que estava o coração daqueles discípulos que durante 3 anos das suas vidas participaram do ministério terreno de Jesus. 3 anos eles acompanharam o mestre fazendo milagres, ressuscitando mortos, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo curas e maravilhas, milagres e maravilhas.
E de repente eles ouvem do seu mestre, daquele líder, que ele iria partir, que ele iria padecer, que ele iria morrer e que ele partiria dessa terra. Dá para você imaginar o coração daqueles discípulos, como é que estava inquieto, como é que ele estava perturbado, como é que estavam aqueles corações perturbados. Ao mesmo tempo descobre que entre um deles que eles viviam durante 3 anos juntos, um deles seria o traidor. E para terminar, no capítulo 13, ainda nós vemos que Jesus fala que iria ser martirizado, que ele iria partir para a sua missão, e Pedro fala para Jesus: de maneira nenhuma nós não te deixaremos ir. E a resposta de Jesus para Pedro foi direto: afasta de mim, Satanás, arreda de mim, Satanás. Dá para você imaginar o que os discípulos ficaram pensando ao ouvirem essa palavra de Jesus para Pedro? Dá para você imaginar como é que estavam os corações daqueles homens? E eu pergunto hoje para você, e faço essa pergunta para mim: como é que estão os nossos corações? Quais são as aflições que eu e você estamos passando hoje? Nós estamos no meio de uma pandemia onde que existe uma incerteza muito grande sobre o dia de amanhã, sobre os nossos negócios, sobre os nossos trabalhos, sobre a nossa própria vida, saúde dos nossos queridos, enfim, o que será amanhã do nosso dia. E da mesma forma esses discípulos estavam perguntando talvez entre si, eu fico aqui imaginando, Pedro virando para João e falando: mas o que será de nós? Virando para Mateus: e agora que o nosso mestre vai partir, como é que nós vamos fazer? O que será de nós? O que será do reino? Nós estávamos esperando o Messias, e aí, o que vai ser de nós? Corações aflitos, e nós vamos começar a ver versículo a versículo. Eu gostaria de começar pelo versículo número 1. Jesus passa uma orientação para os seus discípulos. Jesus que conhecia os corações, Jesus que sabia que aqueles homens não estavam vivendo apenas um momento de turbulência das suas vidas. Por Jesus ser Deus, Jesus sabia o futuro deles. E Jesus conhecia que muitos daqueles discípulos sofreriam mortes de mártires, seriam martirizados, seriam passados à espada, seriam decapitados, alguns seriam crucificados, alguns seriam colocados nas arenas junto aos leões para serem devorados. Jesus é Deus, Ele conhecia o futuro. E Jesus traz uma palavra para eles, que eu gostaria de ler com vocês no capítulo 14, versículo 1. A orientação que Jesus passa para os discípulos e que eu gostaria de repassá-las para vocês no dia de hoje. No versículo número 1 de João 14 está escrito assim: não permitais que o vosso coração se preocupe, crede em Deus. Até aqui, a parte 1 do versículo. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Algumas versões, irmãos, a versão internacional, ela fala assim: olha, não perturbe o coração de vocês. Não perturbe o coração de vocês. Uma versão mais tradicional, mais antiga, usa-se o termo: não se turbe o vosso coração. O que significa esse turbar o coração? É a mesma coisa que não deixe o seu coração ficar de forma desordenada. Nós podemos achar sinônimos disso. Não revirar o seu coração, não perturbar, não transtornar. O significado propriamente dito seria escurecer, tornar opaco, pôr em desordem o seu coração. Ter o coração turbado, irmãos, é ter um coração desarrumado, agitado, inquieto, desassossegado. Porque Jesus disse isso para aqueles discípulos, porque, como eu já falei, o Senhor conhecia não apenas o momento que eles estavam vivendo, que era um momento de incertezas sobre o futuro, mas Jesus conhecia o futuro deles. E sabia que se os corações deles não ficassem tranquilos, eles não seriam capazes de suportar as aflições, as dores que viriam a seguir. E Jesus fala para eles:
não se turbe os vossos corações, não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus. E essa mesma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu gostaria de retransmitir para a igreja: crede em Deus, creia no Senhor, creia no nosso Pai, creia no supridor das nossas vidas, creia em Deus. Jesus diz: não perturbe os vossos corações. Jesus sabia muito bem o que seria daqueles homens, aleluia. E Jesus olha para mim e você e fala a mesma coisa: não perturbe o coração, porque Ele sabe o que vai no meu coração e o que vai no seu. Nós muitas vezes não precisamos dizer nem para as nossas esposas, nem para os nossos amigos, nem para os nossos chegados, aquilo que vai no nosso coração, porque o nosso Deus sonda os nossos corações. Nosso Deus sabe das nossas necessidades. Nós não cremos num Deus que é indiferente às nossas crises. Nós acreditamos e cremos que o Senhor conhece as nossas aflições. O salmista Davi fala: Senhor, sonda o meu coração. E o Senhor o sonda constantemente. O Senhor conhece a minha e a sua aflição. Mas a recomendação de Jesus é: creia em Deus. Não deixe que o coração de vocês fiquem aflitos. Creia em Deus. Aleluia. E aqui para nós, irmãos, não é fácil a gente falar para nós ficarmos calmos. Alguns costumam dizer: mas a vida é boa, é fácil, a vida é fácil de levar. A vida não é fácil, irmãos. Agora eu falo para vocês: se a vida já não é fácil nós a levarmos, ou nós vivemos, nós que cremos em Deus, nós que somos tementes a Deus, nós somos piedosos a Deus, agora imagina aquele que não tem Deus. Se para nós que já temos um Senhor, temos um Espírito Santo para nos consolar, temos o Consolador ao nosso lado, já temos dificuldades para caminhar nessa terra, agora imaginem aqueles que não têm a Deus. Por isso Jesus fala para mim e para você, que tem corações agitados talvez pelo momento que estejamos vivendo, Jesus fala: creia em Deus. E nós vamos crer no Senhor. Diante das dificuldades que a vida nos mostra, irmãos, nós temos 3 opções. Eu deixei aqui registrado 3 opções para você, quando as dificuldades aparecem, quando as lutas aparecem, quando a pandemia aparece, quando a falta de emprego aparece, quando a falta de saúde aparece, quando os relacionamentos são quebrados, enfim, quando nós temos lutas. Nós temos 3 opções. A primeira opção é não crer em Deus. E algumas pessoas, irmãos, vivem dessa forma. Simplesmente não creem em Deus. Quantos irmãos, quantas pessoas, melhor dizendo, você não conhece? Talvez da sua própria família, talvez da sua escola, talvez do seu trabalho, conhecidos, colegas, vizinhos, pessoas que você conversa e eles falam: eu não creio em nada, eu não creio em ninguém. Eu não creio que exista ninguém acima de nós aqui na terra. E nós temos que respeitar, existem pessoas que têm esse tipo de pensamento. Essa é a primeira opção que você tem. A segunda opção que você tem, eu falei que eu coloquei aqui, é que você também pode crer em Deus. Mas crer em Deus e crer também que Ele não tem nada a ver com a sua vida. Crer que Deus existe, você crê em Deus. Você crê num Deus Criador, que criou os céus e a terra, criou tudo, mas que Ele não está nem aí com você e nem comigo, que Ele não interfere nas nossas vidas, que Ele não é sensível às nossas aflições, às nossas dores, mas você crê em Deus. Essa é a segunda opção. E a terceira opção, você pode crer em Deus, que tem compaixão de nós, que escuta nossas orações, um Deus que interfere na história da humanidade e na história individual de cada um de nós. Você tem essa terceira opção. E o conselho de Jesus continua o mesmo, para mim e para você: creia em Deus. Diante de um sofrimento muito grande em sua vida, você também tem 3 opções. Se você tiver um sofrimento, passar por um estresse muito grande, e se nós fôssemos conversarmos aqui um pouquinho entre nós, cada um de nós já passamos por diversos momentos desses.
E nós temos novamente 3 opções diante de um sofrimento muito grande. Você pode continuar não crendo em Deus, a primeira opção. A segunda opção é você pode crer nele, não entender o sofrimento que você está passando e ainda ficar bronqueado, e ainda ficar zangado, e ainda falar, mas por que isso tem que acontecer comigo? Quantas pessoas que nós já não conhecemos através da nossa vida, pelo menos para quem já tem um pouco de idade como eu, ou bastante idade como eu, já encontrou vários tipos de pessoas que falam, quando é dada uma notícia, por exemplo, de que elas estão com uma enfermidade mortal, as pessoas, mas por que isso tinha que acontecer comigo? Quando elas perdem um ente querido, mas por que tem que morrer o meu filho? Mas por que tem que morrer a minha esposa? Por que eu tenho que estar com uma doença terminal? Você crê em Deus, você está na segunda opção, mas você não entende e não aceita os desígnios do Senhor. Essa é uma segunda opção. Ou a terceira opção, diante do sofrimento muito grande, você também pode crer nele e se agarrar com ele no momento difícil que você está vivendo. E o conselho de Jesus nesta hora, para mim e para você, é: creia em Deus. Quando essa luta grande se levantar contra mim e contra você, você pode se agarrar ao Senhor e seguir o conselho de Jesus. Creia em Deus. E para finalizar, para que nós possamos sintetizar, existem outras formas, mas para ganhar tempo eu vou entrar na coisa mais agravante da nossa vida, que é a morte. Diante da morte também nós temos 3 opções. Diante da morte nós podemos continuar não crendo em Deus e abraçar-nos com a nossa finitude. Ou seja, a vida é isso mesmo. Eu estou aqui para passar alguns anos, mas de repente tudo se acaba e acabou. E acabou. Não existe mais nada. Não existe um futuro, não existe nada além disso. E você se agarra à finitude da sua vida. Você tem a segunda opção, que é a de crer um Deus que criou todas as coisas, um Deus que criou essa terra, criou todas as coisas, criou você, criou, enfim, tudo que existe, mas agora só depende de nós. Um Deus que criou tudo e nos deixou aqui para nós nos virarmos. E que não está nem aí com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Você também pode crer isso diante da tua morte. Ou você tem a terceira opção, que é de crer em Deus, mas um Deus que nos dá e nos garante a vida eterna, e que tem um lugar preparado para mim e para você. Essa é a terceira opção que eu gostaria de deixar no coração dos irmãos nessa noite. E o conselho de Jesus continua: creia em Deus. Creia em Deus. Eu gostaria que você voltasse para o versículo número 1, na parte B, para nós finalizarmos o verso número 1. Está escrito assim: crede em Deus, mas crede também em mim. Aqui existe uma abrangência maior. No princípio Jesus fala: creia em Deus. Mas crer em Deus talvez seja uma forma muito abrangente de nós levantarmos esse ponto. E Jesus, ele entra mais no detalhe. Ele fala: creia em Deus, mas creia também em mim. Creia também em mim. Crer em Deus, irmãos. Várias pessoas creem, até o diabo, Satanás, ele crê e treme e teme. Mas ele também crê em Deus. Então não é um privilégio meu e seu apenas crer em Deus. Mas quando Jesus vem e ele se revela, ele fala: creia em Deus, mas creia também em mim. Muitas pessoas acham que Deus só existe para um dia vir nos julgar. Que Deus está nos céus, olhando para mim e para você, verificando os nossos pecados para um dia vir e nos julgar. Apenas isso. Mas um Deus que é indiferente às nossas dores. Não é esse Deus que Jesus se refere. Quando Jesus fala: creio em mim, Jesus está dizendo, ele está dizendo: creio nesse Deus que eu vim revelar.
Creio nesse Deus que eu vim revelar a vocês. Um Deus que é Pai, que veio habitar no meio de vós, se relacionar conosco. Um Deus que ensina a orar ao Pai. Um Deus que se importa com você. Não está indiferente às nossas lutas e às nossas crises. Às vezes nós esquecemos que Deus pisou nessa terra como homem. Às vezes nós esquecemos desse fato. Mas Ele provou o amor dEle para comigo e para com você, porque Ele enviou o que Ele tinha de mais sagrado, de mais lindo, de mais importante para Ele. Se alguém tem que responder, para perguntar para você, como é que eu sei que Jesus, que Deus se importou comigo, que Deus se importa comigo? Se nós procurarmos na palavra de Deus, eu estava procurando versículos que me citassem isso. Como é que Deus se importa comigo? Como é que Deus está tão preocupado com a minha vida? E nós vamos para o que Paulo escreveu lá para Romanos, lá em Romanos, para a igreja de Roma, no capítulo 8, verso 31 e 32. Diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele complementa no versículo 32, dizendo que Ele mandou o seu Filho, por amor de mim e de você. Ele mandou o seu Filho. Essa palavra, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Você quer resposta maior de que Deus se importa comigo e com você? Jesus é a prova concreta que Deus se importa conosco, aleluia. O envio de Cristo a essa terra é a comprovação de que Deus se importa tremendamente comigo e com você. E o texto continua. E ele diz assim: na casa do meu Pai, versículo de número 2, há muitos aposentos. Dependendo da Bíblia, fala cômodos, quartos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. Aleluia. E quando eu for, no verso do número 3, e vos tiver preparado lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Esta é a promessa de Cristo para mim e para vocês. Quando Jesus está falando isso, nós temos que lembrar esse contexto, irmãos. Jesus está dizendo isso para aqueles discípulos que estavam com seus corações extremamente aflitos, opacos, escurecidos, desajustados, e que Jesus sabia que não era apenas pelo contexto atual, mas pelo que viria a acontecer na vida deles. E Jesus fala, olha, está dizendo assim de uma outra forma, quando tudo isso aqui acabar, isso não será o fim de vocês. Eu já tenho um lugar preparado para vocês. E Jesus está dizendo isso hoje para mim e para vocês. Por mais aflições, por mais dificuldades que passemos aqui nessa terra, que venhamos até a morte, isso não tem que ser impedimento para que nós possamos ter o nosso coração em paz. Porque Deus, Jesus, já preparou um lugar para mim e para você. Aleluia. Jesus já preparou um lugar para mim e para vocês. E eu achei interessante, quando a gente começa a analisar esse texto, que Jesus não falou que tinha lugar para 2 ou 3 pessoas, mas Ele deixou aberto para todos aqueles que crescem em Deus e crescem nele. Ele teria um lugar preparado para cada um de nós. Aleluia. Eu tenho muito mais para vocês. Ele estava dizendo isso para os seus discípulos. Isso não é o fim de vocês. Não se preocupem, não deixe o seu coração ficar agitado. Dizendo a Pedro, dizendo a João, dizendo a André, não fiquem perturbados os vossos corações. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou lá preparar lugar para vocês, e eu virei buscá-los quando estiver pronto. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor, que nos dá paz, que nos dá esperança. Sabe, irmãos, a religião vive um tempo que não aceita uma esperança que não seja para o aqui e agora.
Nós estamos muito preocupados com o nosso dia a dia, com o nosso viver hoje. E com isso nós estamos perdendo noção do significado da nossa fé. Nós somos peregrinos nesse local que nós vivemos. Estamos aqui de passagem, irmãos. Nós não estamos aqui para ficar eternamente. Nós estamos aqui simplesmente de passagem. A nossa terra não é aqui, a nossa casa não é aqui. Nós somos forasteiros, peregrinos. Estamos caminhando, mas a nossa residência são os céus. É o que o Senhor já preparou para nós. São as mansões celestiais. É um lugar que Deus preparou para mim e para você, independente das lutas e das aflições que nós estamos passando. Aleluia. Isso pode soar até meio esquisito. Você pode falar, poxa, mas é difícil. Jesus está falando para os seus discípulos que eles aqui passariam por lutas, por problemas, mas que eles ficassem com os corações tranquilos, porque lá na eternidade é que eles seriam felizes. Talvez se nós falássemos isso para algumas pessoas hoje, eles vão achar que é uma aberração da nossa parte. Mas é exatamente isso que a Bíblia nos diz. Jesus falou que nesse mundo nós teríamos lutas e aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Nós teríamos aflições, teríamos perseguições, teríamos sofrimentos, mas Ele estaria conosco. Quando nós lemos o capítulo 14, caminhando para o 15, nós vamos ver que Jesus deixou preparado, que Ele partiria, mas Ele deixaria o Consolador. Nós não ficaríamos órfãos, nós não ficaríamos isolados, nós não ficaríamos sozinhos. No último capítulo de Mateus, ele diz a mesma coisa: estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós temos a promessa de que Cristo estaria conosco aqui nessa terra, e não é que nós teremos lutas, apenas aflições. Eu estava querendo arrumar um termo para poder explicar para os irmãos o que significa essa vida eterna abençoada que nós teremos lá nos céus. Não significa que nós só vamos ser felizes lá no céu, que nós só vamos ter a alegria do Espírito Santo lá no céu, não. Nós já desfrutaremos e desfrutamos dessa alegria hoje, mesmo no meio das lutas, das tempestades, no meio dos vendavais que atropelam a nossa vida. Nós já podemos desfrutar dessa mansão, parte desse cuidado da mansão celestial aqui na terra. Eu coloquei de uma maneira simples de explicar que nós já vivemos um adiantamento, algo que nós receberemos no futuro, mas nós já teríamos aqui, nesse presente, a alegria do convívio do Espírito Santo conosco. Aleluia. Sabe quando você tem um encontro com Jesus, meu irmão? Quando eu e você temos um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada, e nós não vivemos mais por nós mesmos, e nós não vivemos mais sozinhos. Nós temos a quem compartilhar as nossas dores, nós temos a quem clamar a um Pai amoroso, que cuida de nós, que zela por nós, que tem misericórdia da minha e da tua vida. Nós já podemos desfrutar das bênçãos do Senhor aqui na terra. O Senhor falou que Ele nos daria vida, mas não uma vida qualquer, Ele já nos daria uma vida abundante aqui na terra. Então nós já podemos desfrutar da glória de Deus aqui nessa terra. O Evangelho é isso, é vida plena aqui. Mas a situação daqueles discípulos, irmãos, era extrema. E temos muitas pessoas hoje vivendo situações extremas nos seus lares. Nós conhecemos mães que têm filhos drogados. Nós conhecemos mães que estão vendo seus filhos morrerem junto ao crack, à cocaína. Nós conhecemos famílias que estão sendo destruídas pelo divórcio. Nós conhecemos irmãos que estão acamados com enfermidades que não retornarão delas. Estado final, terminal. Nós conhecemos. Nós passamos por angústias da nossa própria carne. Mas nós temos uma palavra de esperança para mim e para você, que o Senhor nos preparou um lugar especial, onde o nosso coração não ficará mais turbado. Aleluia. Você tem que crer nisso. Esse é o Evangelho. É nisso que está baseada a minha fé. Não é utopia, como alguns dizem.
Alguns já falaram, é fácil você falar que aqui você tem sofrimento, mas que você lá no céu você vai ser feliz. Isso não é utopia, isso é fé, é crer num Deus que nos dá a esperança de termos uma vida eterna com Ele. Eu estava pensando esses dias, e estava discutindo isso até lá em casa, quando eu era criança, era comum, entre a minha família, entre os amigos, quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, e já faz bastante tempo isso, irmãos, já faz mais de meio século isso, era comum nós vermos os nossos parentes morrer com 40 anos, era comum nós perdermos os nossos entes queridos com 50 anos, não passavam muito disso, era raro aqueles que chegavam a 70, 80 anos, com o adiantar da ciência, com o andamento da ciência, nós temos hoje uma humanidade caminhando para um envelhecimento maior, para uma vivência maior, chegando aos 70, 80 anos, ainda gozando de uma certa saúde, não plena, logicamente, por causa do desgaste dos anos, mas vivendo, chegando alguns até com uma boa capacidade de vida, qualidade de vida. Mas eu quero dizer para você, não são 50, 60, 80, 90, 100 anos que você viva aqui. Nada que você viva aqui se compare com a eternidade que você terá lá nos céus. Na morada que o Senhor foi preparar para mim e para você. O que são 100 anos, o que são 90 anos, perto da eternidade? Nada. Nada. 80, 90, 100 anos é nada perto da eternidade com o Senhor. É isso que eu e você temos que ter em mente. E o que nós temos preparado para nós é a vida eterna com o Senhor. Aleluia. É isso que você pode crer no nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 5, indagou-lhe Tomé, voltando ao texto: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Vemos aqui a pergunta de Tomé. Tomé talvez seja como alguns de nós, uma pessoa mais literal, que leva tudo ao pé da letra. Jesus falou que ele era o caminho e Tomé levou ao pé da letra. Talvez os outros discípulos pensaram em perguntar para Jesus, mas se envergonharam de perguntar. E Tomé foi direto. Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Você está dizendo que o Senhor vai nos preparar e vós conheceis o caminho? Nós não conhecemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho? Aí está a resposta do versículo que nós começamos a pregação. A resposta que Jesus deu para Tomé foi que o texto continua. No versículo 6, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu vou repetir: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Os irmãos perceberam em que contexto esse versículo foi, essa frase foi dita por Jesus Cristo? Naquele contexto em que os seus discípulos estavam aflitos, desnorteados, uma interrogação sobre as suas mentes: o que será de nós agora, Senhor Mestre? Nós perderemos Jesus, e agora? O que será de nós? E talvez muitos estejamos vivendo esse momento. E agora com a minha doença? E agora com a minha falta de emprego? E agora com a falta de recursos? E agora com saúde? Enfim, cada um tem uma dificuldade. E a resposta de Jesus continua sendo essa: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Esse eu sou o caminho que vocês devem seguir. Quando Jesus diz que eu sou o caminho, Ele está dizendo: eu sou o caminho que vocês devem seguir. Eu sou a verdade que vocês devem abraçar. E eu sou a vida que vocês devem viver. Eu sou o caminho
que vocês devem seguir, eu sou a verdade que vocês devem abraçar, e eu sou a vida que vocês devem viver. E quando vocês estiverem andando neste caminho, crendo nessa verdade, vivendo essa vida, fiquem tranquilos, vocês estarão indo para o lugar que eu tenho preparado para vocês. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no nosso coração para trazermos à igreja nessa noite. Corações aflitos, corações perturbados, opacos, corações batendo de forma desajustada, não sabendo como enfrentar esse momento tão difícil. Irmãos, vamos ser sinceros, são momentos delicados que nós estamos vivendo, são momentos tensos, são momentos de incertezas, mas o nosso coração, ele se aquece e se tranquiliza quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos aqui que Jesus tem preparado para nós um lugar muito melhor, algo que, por mais que nós vivamos aqui nessa terra, tenhamos muitas alegrias, nenhuma dessas alegrias pode ser comparada com aquilo que nós gozaremos lá no céu. Nada, não existe termo de comparação, não existe expectativa maior do que um dia viver na eternidade com o Senhor. Veja bem, não são viver 80, 90, 100 anos, mas viver a eternidade com o nosso Deus, em paz, com alegria, na presença do nosso Deus, gozo eterno. Isso tem que colocar paz no seu coração, isso tem que acalmar a tua alma, isso tem que sossegar o teu espírito. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria de orar nesse momento, gostaria de orar com você, gostaria de pedir que o Espírito Santo pudesse complementar essa palavra no coração de cada um dos irmãos, assim como ele acalmou o meu, por mais agitado que esteja o meu coração, por mais angustiado que ele esteja, eu tenho uma promessa, uma promessa de que Deus estaria comigo todos os dias da minha vida, e eu tenho uma promessa ainda maior, que não são apenas os dias dessa vida aqui, mas é a eternidade, e que eu tenho um lugar especial preparado pelo meu Pai, eu tenho um lugar preparado pelo meu Cristo, por isso eu seguirei o conselho de Jesus, eu continuarei crendo em Deus e crendo em Jesus, como está escrito no versículo de número 1 do capítulo 14 de João. Que os irmãos possam continuar crendo em Deus e crer em Cristo, para que o vosso coração se acalme e que a bênção do Senhor alcance a minha e a sua vida. Gostaria de que você, na sua casa, nesse momento, fechasse seus olhos um minuto. O que você estiver fazendo, acalma um pouco. Os irmãos vão cantar o hino, nós vamos ouvir a palavra do Senhor e depois nós vamos orar. Mas deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Acalma um pouco o teu coração. Eu sei que em casa é difícil às vezes de acompanhar as pregações, mas para um minuto, deixa o Espírito Santo fazer a obra na tua vida. Pastor Fernando. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai.
Você pode sossegar o teu coração nessa noite. Vamos orar. Nós temos alguns pedidos de oração levantados aqui pelo YouTube. Nós gostaríamos de lembrar, o Dimas pede para que nós oremos nesse momento pela família, pela empresa, pelo garoto Raul, recuperação de Edivaldo, Walter. O irmão Nádio também pede oração para a família, Ayrton. A Yasmin, oração pela família, saúde. Agradece a Deus pelo sustento e as provisões nas vossas vidas. A Manu pede oração pela família, pelo amigo Enzo que tem diabetes, amigos da escola. A Silvana, para a saúde do Nani, que tanto tem nos ajudado aqui nas transmissões, pelo primo, também a Silvana pede, a Adriane, pela amiga Nilma, amigo Silvio, que está passando por momentos de depressão, e são várias as pessoas, como nós vimos na live de terça-feira, que estão passando por depressão, pelos nossos pastores. A Ruth pede pela família, o Theo pelas cunhadas, a Virgínia e também a Tereza. São algumas das orações listadas aqui. Gostaria que nesse momento nós fechássemos os nossos olhos e intercedêssemos a Deus. E lembrássemos que o Senhor está com os seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor nesse momento. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças, ó Pai, por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos. E nós queremos apresentar aqui a cada pedido de oração, a cada súplica que foi aqui listada, que o Senhor visite essas vidas, que o Senhor responda segundo a tua vontade. Oh Senhor, nós colocamos diante, Senhor, da tua soberania. Nós nos colocamos diante, Senhor, do teu grande poder. O Senhor é soberano. O Senhor sabe qual é o melhor para nós. A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a vida de cada um dos pedintes aqui das orações nessa noite. Pai, responda segundo, Senhor, a tua vontade. Mas abençoa cada um deles, é o que nós pedimos em teu nome. Senhor, supra as necessidades. Senhor, acalme os corações. Senhor, coloca a tua paz. Tira toda a perturbação. Senhor, aqueles que estão aflitos aqui, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, saciar a nossa ansiedade. O Senhor possa suprir todas as necessidades em glória, Pai, conforme está escrito na tua palavra. Nós cremos no teu poder e te agradecemos pela tua benevolência sobre as nossas vidas. Pedimos tudo isso e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, foi um prazer estar com vocês. Que Deus os abençoe. Uma alegria muito grande em poder estar falando para a igreja. Nós morremos de saudade de cada um dos irmãos. Sabemos que o Fernando compartilha do mesmo sentimento. Nós gostamos de abraçar, nós gostamos de beijar, nós gostamos de apertar os irmãos. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso sentimento. E nós sentimos essa distância. Mas da mesma forma, nós nos sentimos alegres em saber que Deus está tomando conta da vida de cada um de nós. E nós descansamos nesse Deus. Por isso que Deus os abençoe e que os irmãos estejam presentes aí nos cultos, continue assíduos nas transmissões, para que a vida da tua família seja abençoada. Obrigado a todos os ouvintes, aqueles que não são da nossa igreja, são de longe. Que Deus os abençoe e que essa palavra possa falar no coração de vocês. E que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre toda a igreja. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.